Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Shooters! Bem-vindos ao episódio 28 do Big Shot Pod, o seu podcast da NBA. Estamos aqui cobrindo as finais, que jogo emocionante ontem. Isidoro aqui. Hoje a gente está remotamente, então se você sentiu uma diferença de som é por causa disso. Então vamos ouvir como está, direto do passado, esse homem vintage, esse homem clássico, que está falando direto de uma rádio AM, Guilherme Pinheiro. Olá, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está escutando. E Vavo Mantovani. Olá, amigos. Estou falando aqui direto de uma praça, junto com muitas pessoas me olhando e me vendo como um lunático que está falando sozinho enquanto caminha pelo parque. Mas tudo bem por aqui. Um dia bonito, de sol, muita vitamina D nesse corpinho. Eu estou no meu quarto, então estou tranquilinho de pijama ainda, porque cheguei de madrugada da NBA House, onde fui com Vavo e Yuri Fonseca. Felizmente o Guilherme não conseguiu ver o emocionante jogo 5 lá, né, Gui? Então, na verdade era pra eu ter ido. A questão é que a hora que eu falei estou indo, meu filho começou a vomitar. E obviamente que filhos vomitando tem prioridade. E eu acabei ficando em casa, eu vi o jogo em casa, não vi na NBA House, mas fiquei acordado até o final do jogo, foi um baita jogo. Foi um baita jogo, obrigadão aí NBA Brasil pelo convite, foi muito divertido assistir esse jogo lá. As torcidas estavam bem divididas, eu achei, você não achou, Vavo? Eu diria que estava mais ou menos 60-40 para Toronto, 65-35, assim, mas estava de certo modo dividida, assim. E bem respeitosa a torcida. Não vi nenhum incidente, coisas que a gente costuma ver no Brasil. Nos Estados Unidos é normal, no ginásio, ter vários torcedores de vários times misturados. No Brasil já não é tão normal assim. Mas eu vi um clima de bastante respeito, nenhum incidente entre torcidas opostas. Tínhamos pessoas como Yuri Fonseca com uma camisa do Golden State Warriors, mas torcendo para o Toronto Raptors. São coisas que só o Brasil proporciona. Mas foi um clima bem bom, bem divertido. Foi bem divertido. A pessoa não pode nem mais sair de casa pra ir brigar, sabe? Eu acho isso absurdo, sabe? Tá pouco de violência, entendeu? Eu acho que o pessoal precisava brigar um pouco mais. Eu acho que no próximo jogo a gente tem que combinar uma saída de metrô, tipo um metrô bem cheio, tipo da Sé, assim. Num lado vem a torcida do Raptors e do outro lado vem a torcida do Warriors. E aí a gente faz uma briga, assim, estilo futebol paulista aqui. Exatamente, obviamente estamos todos brincando, é uma piada. Isso é muito legal que a gente consiga ver os jogos com torcedores de outros times sem que a gente se mate. Ontem a gente tava bem atrás, né, Vavo, de uns jovens torcedores do Golden State, e a gente gritando, só por gritar, eu acho, pelo Raptors, e eles olhavam meio bravo às vezes, mas depois quando eles comemoravam tava tudo bem, assim. Eu tenho um episódio, em 2015, eu estava em Los Angeles, coincidentemente teve um jogo do Houston Rockets, eu sou torcedor do Rockets, e eu fui no Staples Center, era Clippers e Rockets, eu fui com a camisa do Rockets, de boa, ninguém nem olhou pra mim, e eu não gosto de contar porque as pessoas acham que é mentira, mas eu juro por Deus que é verdade que eu apareci no telão. Eu e minha esposa, então namorada, nessas filmadas de torcida assim que eles põem no telão, uma hora apareceu a gente, assim. Eu juro por Deus que é verdade. Eu já tentei print disso, daí eu cheguei no hotel e fui pegar a transmissão do jogo pra tentar pegar essa parte, porque os jogos eles mostram os intervalos. Só que esse jogo era jogo nacional. Então naquela época, quando o jogo era nacional, passava na TNT, não tinha nenhuma outra transmissão. Então não transmitiam os intervalos. Então nesse caso eu não tenho prova nenhuma, exceto a minha memória e de minha esposa. É isso aí. Então, meninos, vamos lá, sem mais delongas, vocês têm destaques iniciais, Vavo? Não planejei nenhum destaque inicial, não. Vamos falar de final. Tá, eu tenho um, rapidão. Eu tenho um também. Mas então vamos lá, Gui, vai lá que o meu é mais curiosidades. Não, então, na verdade, eu só queria destacar aqui a troca que o Brooklyn Nets fez com o Atlanta Hawks, mandando 2 escolhas de primeiro round, mais o Allen Crabbe, que tem um contrato grande, e recebendo o Taurean Prince e uma escolha de segundo round. Na verdade, a intenção do Nets nessa troca é abrir ainda mais espaço de cap, então temos mais um time aí com possivelmente 2
espaços máximos de salário dentro do salary cap, e esses times, enfim, isso tudo impacta no que vai acontecer nessa off-season. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente da lesão do Kevin Durant e o que isso pode acarretar na off-season. Mas, enfim, é mais um time aí brigando pelos free agents que terão direito a um contrato máximo na off-season. É uma troca aí que tem muita importância nesse sentido. Massa. A minha também tem a ver com massa, tem a ver com comida e Kawhi Leonard mais uma vez. Ano passado, o McDonald's fez um acordo com o Toronto Raptors que se eles fizessem 12 ou mais cestas de 3 pontos, eles iam dar batata frita de graça pra galera, os McDonald's de Toronto. O que eles não esperavam é que o Toronto ia contratar o Kawhi. E aí, o que eles planejavam de ser um giveaway, que era uma média histórica do Toronto de 700 mil fritas, virou 2 milhões de fritas de graça nessa temporada, o que é mais ou menos 6 milhões de dólares em batata frita que o Kawhi Leonard custou ao McDonald's. Então fica aí nosso agradecimento ao Kawhi Leonard por alimentar os canadenses pela gente aí. Valeu, Kawhi! Então, posso só emendar uma coisa que eu acho bem legal? Em cima desse negócio de doações, em cima do número de cestas, tem um jornalista do The Ringer, o Kevin O'Connor, que o pai dele foi diagnosticado com câncer em estágio 4, não lembro agora do que é o câncer, e ele fez ele escreveu um texto no The Ringer contando por que ele gosta de basquete, o pai dele incentivou ele, então uma matéria bem bacana. E aí ele criou uma campanha para arrecadar fundos para um hospital que estuda o desenvolvimento de curas para o câncer, chamada Dunk on Cancer. Então, a cada enterrada, você vai lá no site e você fala quanto você quer doar por enterrada, que tiver nas finais. E aí, a cada enterrada, então você vai doar um valor a cada enterrada durante as finais. A campanha chama Dunk on Cancer. E aí, a cada enterrada nas finais, você vai doar um valor. E aí, no final, quando acabar, quando o campeão for decidido, você pode aumentar ou diminuir, se passar um pouco do que você achava que você poderia doar, ou se você quiser doar mais, você pode mexer nesse valor. Mas é uma campanha bem legal, que já está, eu estou olhando aqui, eles já estão com 67 mil dólares aproximadamente arrecadados. Pô, que massa. E fiquei sabendo aqui que isso é uma coisa que o McDonald's já faz tradicionalmente com algumas franquias. E eles fazem, inclusive no jogo das estrelas do NBB, que eu fui nos últimos 2, quando o primeiro time alcança 100 pontos, ou quando o time NBB Brasil alcança 100 pontos, agora eu não lembro. Acho que quando o primeiro time alcança 100 pontos, o ginásio inteiro ganha um Big Mac, ganha um Vale Big Mac. E eu peguei nos últimos 2 anos e comi o Big Mac depois. Porque são jogos de placares bem altos, né? Certamente os times vão passar de 100 pontos. Eu não sei desde quando tem essa ação com o NBB, mas eu fui nos últimos 2 e nos últimos 2 teve. Então... Falando disso, os times têm essas tradições com comidas. O Lakers, eu sei que se o Lakers ganha em casa e segura o oponente a menos de 100 pontos, distribui esse taco para todo mundo que está no ginásio. Então é normal em vitórias do Lakers no final do jogo que o outro time está chegando perto dos 100 pontos, a torcida começa a gritar "We want tacos". Então assim, com essa fominha de manhã, eu acordei e não tomei café ainda, a gente começa a falar das finais NBA. Ontem o Warriors por 1 ponto, meu, que nervoso, 1 ponto não deixou o Toronto Raptors ganhar sua primeira taça de campeão da NBA, né? Foi um jogo tenso, foi um jogo pegado. Meninos, o que vocês estão sentindo com isso aí? O Warriors é muito filha da puta de deixar o Toronto sonhar? Bravo, começa você. Eu começo, tá. Bom, ontem na NBA House a gente tava conversando, eu, tu, Marcel e o Yuri também, eu tava dando a minha opinião sobre esse jogo. Eu conheço exatamente esse tipo de jogo. É o jogo que um time abre 10 pontos, aí deixa o outro chegar até 3, aí ele se esforça um pouquinho mais e abre 12, aí deixa o outro chegar até 2 ou 3, aí ele abre 8. E eu falei, eu conheço esse tipo de jogo. Quem tá liderando esse jogo sempre vence o jogo. Eu até falei pra vocês, eu poderia apostar todo o meu dinheiro que o Warriors
vai ganhar esse jogo porque ele não vai deixar o Toronto encostar. Eu errei, mas eu acertei, porque o Toronto encostou, virou o jogo, chegou a abrir ali aqueles 103-97, 103-97, se não me engano, faltando uns 2 minutos para acabar. Mas o Warriors conseguiu virar naquelas últimas 2 cestas de 3 do Curry, que parecia que ele tinha pisado na linha. Na hora eu olhei pra ti, Marcelo, eu olhei pro Yuri também, eu falei, pisou na linha. Só que aí quando mostrou na tela, não, ele ficou a 1 centímetro atrás da linha. E depois naquela cesta do Klay Thompson. Então, eu acertei por linhas tortas, porque eu achei que ia acontecer uma coisa e aconteceu uma coisa diferente. Vale citar uma curiosidade aqui, quando o jogo, naquele pedido de tempo meio estranho do Nick Nurse, quando o Warriors estava errando tudo e tava essa diferença de 6 pontos, eu tava paradinho na escada pra ir no banheiro da NBA House, que o banheiro lá enche bastante, né? E demora. Então eu já fiquei na escada esperando. Eu falei, no próximo pedido de tempo eu vou no banheiro. Como eles abriram 6 pontos, eu voltei e vi aquele cardboard do Kawhi Leonard, sabe? Aquele Kawhi Leonard de papelão. E aí eu encontrei o Bruno, o Tiquitito Bruno do canal Show, falei, tira uma foto minha aqui. E eu fiz uma foto eu me reverenciando o Kawhi Leonard. Porque ali eu já tinha certeza que o Raptors ia ganhar, com aquele pouco tempo sobrando e 6 pontos de diferença. E na hora que ganhasse, eu ia postar aquela foto das minhas redes sociais de eu reverenciando o Kawhi Leonard. O que vocês devem imaginar é que eu não postei a foto, pois não faria sentido eu reverenciá-lo após a derrota. Mas falando do jogo em si, Warriors, essa brida de vantagem logo no início do jogo foi o que ditou o ritmo do jogo inteiro, que nem eu falei. Eles deixavam o Toronto encostar, mas ia lá e colocava mais uns pontinhos na frente. O Kevin Durant, aquele pouco tempo que ele jogou até se machucar, acho que foram 11 minutos, ou 13 pontos em 11 minutos, ou 11 pontos em 13 minutos, já foi o suficiente para dar esse gás inicial nos Warriors. Ele teve um papel importante no jogo. Esse gás que ele deu no início foi o que segurou o Warriors o jogo inteiro. No instante que ele saiu, entrou o DeMarcus Cousins, que fora aquele jogo 2 não tinha tido nenhuma atuação boa, jogou bem, marcou 14 pontos no jogo e assumiu esse papel que ele deveria sempre assumir, que é esse papel de estrela do time, embora ele não tenha jogado tantos minutos assim também, mas nos momentos que ele teve em quadra, ele foi importante. Eu acho que coletivamente o Warriors foi bem, individualmente o Curry e o Thompson tiveram que carregar esse piano, é algo que a gente já espera. Draymond Green não foi bem ofensivamente, ele, acho que se não me engano, acabou com 10 pontos, mas ele, no intervalo ele estava com números bem fracos, no segundo tempo ele melhorou um pouco, acho que ele acabou com 8 assistências, 10 rebotes, ou 10 rebotes e 8 assistências, ficou perto de mais um triple-double, mas ele, no eye test, visualmente, ele não se destacou tanto assim. Acho que foi justamente o Klay Thompson e o Stephen Curry, que já são acostumados a momentos decisivos, que assumiram a bronca, e nesse momento adverso, onde o time parecia que estava com o título perdido, foram lá e colocaram aquelas 2 cestas de 3, que deixam os Warriors mais vivos do que nunca agora com o próximo jogo em casa. Antes de começar a falar, eu queria voltar um pouco nos jogos 3 e 4. A última vez que a gente gravou, a série estava 1-1, né? O Warriors tinha roubado, entre aspas, uma vitória em Toronto. E aí, quer dizer, quando o jogo vai para Califórnia, quando a série vai para Califórnia, o Klay Thompson estava machucado. E aí tem uma questão, né? Muita gente acha que, principalmente por conta da performance do Klay Thompson no jogo 4, acha que o Warriors foi, de certa forma, arrogante ao não deixar que o Klay Thompson jogasse durante o jogo 3, né? Ele teve essa lesão, foi decisão de última hora, quer dizer, game decision, examinou e falou que ele não iria jogar. E aí, meio que a leitura que muita gente da imprensa fez foi, eles estão jogando todo o peso para o jogo 4, quer dizer, se perder esse jogo 3, tudo bem, porque no jogo 4 eles vão ter o Klay e possivelmente havia chance do Kevin Durant voltar, né? E aí o que acontece é que o Raptors acaba ganhando os 2 jogos e levando essa série de volta para Toronto com 3-1 e chance de fechar em casa. E aí nessa hora, depois de 2 derrotas para o Raptors em casa, o Durant acaba voltando. A gente vai até discutir um pouco mais para frente se ele voltou na hora certa ou não. É evidente que agora, em retrospecto, parece que ele não voltou na hora certa, mas eu acredito que o departamento médico do Warriors me pareceu ser bastante conservador até na questão da volta dele, e também não acredito que o Durant teria jogado se ele não acreditasse que tivesse condições. Enfim, o Durant começa o jogo muito bem, faz 11 pontos,
não erra nenhuma cesta de 3 pontos, ele mete as 3 de 3 pontos que ele tentou durante o jogo. E aí o Durant mete as 3 bolas de 3 pontos que ele tenta, quer dizer, ele faz 3 de 3. Tudo indica que o Warriors vai vencer, logo, porque o Warriors chega a abrir 10 pontos logo no primeiro quarto, Durant jogando bem, o Steph Curry jogando bem. O Steph Curry terminou o primeiro quarto com 14 pontos e o Durant com 11, né, que é bem o que o Warriors precisa para ganhar de um time como o Toronto Raptors, que tem não só uma linha titular que está marcando mais de 10 pontos, mas também tem reservas vindo do banco. Ontem, de novo, 6 jogadores do Raptors marcaram mais de 10 pontos durante a partida. Quando o Durant se machuca, acho que a sensação de todo mundo foi agora acabou, né? Porque, de fato, o Warriors parecia não ter respostas para tudo que o Raptors estava fazendo na série. O Durant chega, parece que essa resposta ele se machuca. Mas o Warriors consegue, enfim, tira energia, sabe-se lá de onde, continua liderando o jogo, perde a liderança depois, mais pra frente, acho que no terceiro ou no último período, só que a liderança, que o Toronto consegue retomar essa liderança, né? E aí, no final, quando o Raptors abre 6 pontos e parece tudo acabado, o Clay mete uma de 3, o Steph mete uma de 3, depois o Clay mete outra de 3, e aí o Warriors confirma mais uma vitória em Toronto, quer dizer, os dois times agora ganharam 2 jogos fora de casa. A diferença é que o Raptors conseguiu ganhar em Toronto a primeira partida e o Warriors simplesmente ainda não conseguiu vencer em Oakland. Vai ter a última chance agora no jogo 6. Como o Ronald falou, é importante destacar a atuação do DeMarcus Cousins, principalmente no segundo quarto. Do resto da partida, eu nem achei que ele foi tão importante, ele teve lá sua participação, mas no segundo quarto, assim que o Durant se machuca, ele entra, se eu não me engano, ele faz logo de cara 6 ou 7 pontos. 7 pontos, ele fez 2 cestas embaixo ali, de tabela, e ele fez uma bola de 3 lances seguidos, 7 pontos no intervalo de 1 minuto e pouco. E aí ele também deu uma assistência pro Draymond Green, ele pegou uns 2 ou 3 rebotes importantes, enfim, ele tem uma participação muito importante no sentido de não deixar a lesão do Durant derrubar muito o astral do Warriors, né? Então, ele acaba tendo uma participação importante. O outro jogador que eu queria destacar, não é nem pela participação dele no placar, mas, cara, o Kevin Looney parece que ele tá com muita dor, assim, muita dor mesmo, o jogo inteiro, ele com cara de dor, aparentemente não consegue levantar muito o braço, e o cara ainda jogou 18 minutos ontem, numa demonstração de raça, de resiliência muito grande dele. Ele tem a lesão dele, vale lembrar que depois do jogo 3 ou 2 que ele se lesiona, a previsão era que ele não voltasse mais pra série, né? E aí ele não joga o jogo 3, isso, ele se lesiona no jogo 2, falam que ele não vai mais voltar pra série, e aí ele no jogo 4, antes do jogo 4, é declarado que ele vai jogar, ele foi pro jogo, mas ele claramente está com muita dor. Mas o Warriors simplesmente precisa de gente para colocar, porque o Raptors, como eu disse, além da linha titular que está rendendo, o banco do Raptors está vindo muito bem, o Ibaka está vindo muito bem do banco, né? Ibaka, Van Vliet e o Norman Powell tem jogado até um pouco menos ontem. Eu acho que vale uma observação do banco do Warriors. O Patrick McCaw entrou por 1 minuto no jogo ontem. E ele recebeu uma bola de 3 pontos 100% livre. O cara mais perto dele estava a 6 metros de distância. O que ele fez? Ele passou para quem estava no lado. Ou seja, mais um indício que talvez o Raptors dependa unicamente desses 3 jogadores que eu falei, porque os outros jogadores eles não estão nem com ritmo de jogo e nem com confiança para arremessar. Esse lance do Patrick McCaw foi a maior prova. Pô, tu tá 100% livre de 3 pontos, tu é um arremessador ok, não é muito bom, mas é um arremessador ok de 3 pontos, e tu não arremessa, quer dizer que não é pra tu estar no jogo mesmo. Sai do jogo e deixa o próximo cara entrar. Talvez até por isso ele tenha saído do jogo, só ficar 1 minuto. Não sei se o Nick Nurse ficou um pouco irritado com esse lance. Uma das definições mais legais que eu escutei esses dias sobre a rotação do Raptors é que o Raptors joga com 7 caras e meio, que é os 5 titulares, o Ibaka, Van Vliet e o Norman Powell joga de vez em quando. Tipo, ele joga quando dá, e é 10 minutos, ontem ele jogou 12, mas é isso, é 10, 12 minutos no máximo, assim, e é bem isso. A rotação do Raptors agora, nessas finais, tem 7 caras e meio, né?
E aí, Vava, uma pergunta como que essa série fica agora? Quer dizer, como que você imagina aí para esses próximos 2 jogos? Se é que vamos ter mais 2 jogos, o que você acha como que você faz a leitura aí pro próximo jogo e se você acha que vai ter jogo 7? Olha, ao contrário do que todo mundo tá falando, pelo que eu li aí, que é que os Warriors vão ganhar com 100% de certeza o jogo 6 em casa e que vai ter jogo 7, eu não vejo uma situação tão clara assim, não. Vale lembrar que a situação que o Warriors está chegando pro jogo 6 é a mesma situação do jogo 3 e do jogo 4. É um time sem Kevin Durant, dependendo muito do Clay e do Curry. O jogo 3 o Clay não jogou, mas é uma situação muito parecida, um jogo em casa, que o jogo 3 e o 4 eles perderam. Vale frisar isso. Então eu não vejo essa vitória óbvia dos Warriors, que nem todas as pessoas estão falando. Talvez um pouco de vantagem, o mando de quadra ainda importa, embora dos 5 jogos até agora, 4 tenham sido vencidos pelos times que jogavam fora de casa. Eu acho que quem joga em casa ainda tem uma pequena vantagem. Então eu acho que talvez por causa disso, a vantagem do Warriors seja 55-45, mas eu vejo quase um 50-50. O time do Raptors, eu acho que ele não vai se abalar. Eu sei que deve ser pesado tu ter a chance do arremesso do título. Eu acho que teria, se não me engano, se o Kyle Lowry mete aquela bola, ou o Van Vliet mete antes de passar, se não me engano, teria sido o primeiro buzzer beater que daria um título, se não estou enganado, na história da NBA. Tem algum outro buzzer beater que deu título? Eu acho que não, né? Eu não me lembro. Eu acho que não teve, não. Até porque foram poucos buzzer beaters que fecharam séries e nenhuma delas era a final. Eu imagino que isso psicologicamente, hoje eles deve ter 38 psicólogos lá com o elenco trabalhando psicologicamente pra galera deixar pra lá esse último lance, que realmente... Imagina se o Kyle Lowry acerta aquela bola. Imagina a cena no Jurassic Park, imagina dentro do ginásio, imagina o legado que isso ia deixar pra NBA, tá ligado? Então, eu acho que não ter acertado aquela última bola, e não acertou de longe, não é que bateu no aro e que outras vezes saiu, não, o cara bateu no lado da tabela, entendeu? Então... É importante resgatar que o Green ele encosta nessa bola, né? Quando ela sai da mão do Lowry, ele encosta nessa bola. Então eu lá na NBA House, a definição que eu tava vendo, eu não conseguia ver direito. Eu suspeitei que talvez tivesse desviado, mas eu não vi o lance de novo depois, eu não podia dar certeza. Desviou mesmo, então? Desviou. Bom, enfim, eu acho que eles vão estar trabalhando psicologicamente para chegar no jogo 6, vão ter lá os psicólogos falando, esqueça o que aconteceu, vocês já venceram 2 jogos lá, vocês têm condições vocês venceram a temporada regular e venceram todos os jogos em Oakland nessa temporada, 1 na temporada regular e 2 nos playoffs. Então vocês têm condições de ir lá vencer e tentem vencer esse jogo 6. Se por um acaso o Golden State vencer, que nem eu falei, eu acho que é quase 50-50, aí teremos o jogo 7. E se tiver um jogo 7, pra mim, mais uma vez, um 50-50... um 50-50. Não, tá muito equilibrado essa série. Dá pra dizer que o Toronto tem um pouco de vantagem por jogar em casa, mas dá pra dizer que o Warriors tem mais experiência em situações como essas, porque eles vêm jogando muitas finais aí nos últimos anos. Jogaram o jogo 7 contra o Cleveland, que perderam lá em 2016. Jogaram o jogo 7 nas finais do ano passado da Conferência Oeste contra o Rockets. Eu acho que equilibra esse mando de quadra dos Raptors, que é um pouco de vantagem pra eles, mas também essa experiência do Warriors de ter enfrentado essa situação recentemente algumas vezes. Eu vejo 2 situações aqui. Do lado do Warriors, de novo, a gente tem que falar de novo das lesões do Warriors, né? O Kevon Looney está claramente machucado. O Durant agora, de fato, eu acabei de ler um tweet da Ramona Shelburne dizendo que eles vão fazer a ressonância no Kevin Durant hoje e que eles esperam que seja confirmada mesmo uma ruptura total de tendão de Aquiles. O que a gente está falando e a gente vai falar do Durant daqui a pouco, mas isso daí... só para situar, DeMarcus Cousins se machucou acho que dia 26 de janeiro de 2018 pelo Pelicans, ruptura total de tendão de Aquiles, e ele voltou. Muitas pessoas dizem que até antes da hora, dia 19 de janeiro de 2019. Então, a gente está falando aí num prognóstico super otimista de 1 ano de recuperação para o Kevin Durant, que é realmente uma pena, a gente vai falar dele daqui a pouco. Agora, falando do Warriors, então tem a questão das lesões. Ao mesmo tempo, eu acho que com o Steve Kerr é um cara já bastante calejado, ele pode usar essa nova lesão do Kevin Durant como uma espécie de fator motivador para o Warriors, né? Além disso, tem o fator de jogar em casa. E aí, pensando do lado do Raptors,
tem um fator psicológico que eu acho importante destacar, que é o seguinte: o Kawhi Leonard, eu tiro ele dessa conta porque ele realmente me parece um robô que não se afeta muito entre jogar fora e jogar em casa, até porque os números dele fora de Toronto têm sido até melhores nos playoffs do que dentro de Toronto. Então eu não acredito que ele vá, entre aspas, sentir a pressão. Agora, eu acho que uma derrota pro Raptors, de novo, uma vitória do Warriors no jogo 6, vai ter um peso imenso psicológico pro Raptors, porque, poxa, você faz um 3-1, tá com a faca e o queijo na mão, o Durant se machuca de novo, você pega tudo ali pra vencer, né? E aí, se você perde o jogo 5 em casa, depois perde o jogo 6, contra os atuais campeões, mesmo sem Kevin Durant, esse tipo de coisa pode pesar um pouco mais para o Raptors. Isso pode atrapalhar um pouco mais. É evidente que esses obstáculos eles estão aí para ser superados. Todo time que é campeão pela primeira vez, em algum momento, ele supera um obstáculo que ele nunca tinha superado. Então, eu não estou falando que o Raptors não tem condição de fazer isso. Tem. Só que isso pode pesar. E aí, só voltando um pouquinho, falar mais um pouquinho da lesão do Durant, achei muito legal a atitude dos jogadores do Warriors, porque na hora que aconteceu a lesão, alguns torcedores, não foi todo mundo, né, é bom que se destaque isso, começaram a, entre aspas, comemorar a lesão do Durant. E aí, eu acho que rapidamente os jogadores do Raptors conseguiram controlar a situação, pediram para que isso parasse de acontecer, e a própria torcida acho que percebeu a gravidade da lesão, percebeu que foi a mesma perna, que ele já estava com ela lesionada, né? Então, eu acho que a própria torcida se deu conta da gravidade e, de fato, a gente, por mais que seja existe uma diferença entre adversário e inimigo, né? Nesse caso, estamos falando claramente apenas de adversário. Você não precisa torcer pelo mal do teu adversário, você só quer ganhar dele, não que ele se machuque, né? E acho que vale citar, se for confirmado mesmo que foi tendão de Aquiles, jogadores de NBA com problema no tendão de Aquiles não tem um histórico muito bom. Esses tempos, eu podia ter visto de novo, que eu vi um vídeo estudando os casos de tendão de Aquiles na NBA, eu podia ter visto de novo antes de falar aqui, foi tipo ano passado, eu não me lembro direito. Mas a conclusão do estudo é que de todos os jogadores que já tiveram problema no tendão de Aquiles, só existe um jogador na história da NBA que voltou 100% o que ele era antes. E esse jogador, por incrível que pareça, é o Dominic Wilkins. Não é um jogador com tratamento moderno, é um jogador... Ele, no meio da década de 90, no início da década de 90 ou no final da de 80, não lembro, ele teve esse mesmo rompimento no tendão de Aquiles, ficou um tempão fora, voltou e parece que nunca teve. Voltou no mesmo nível, até melhor. Depois que ele voltou, ele continuou sendo All-Star, continuou botando 25, quase 30 pontos por jogo, que eram as médias dele. E ele é tido como o exemplo mais bem sucedido na NBA em recuperação de tendão de Aquiles. E eles analisavam todos os outros jogadores que tiveram, aí uns que conseguiram voltar quase no mesmo nível, outros que nunca mais foram os mesmos, mas de 100% mesmo, o único exemplo que tinha era o Dominic Wilkins. Então a gente fica torcendo, a gente que gosta de NBA, que gosta de ver o bom basquete, que gosta de ver os grandes jogadores, a gente fica torcendo que o Kevin Durant entre nesse grupo aí do Dominic Wilkins, porque é um cara que está no auge da carreira, ou pelo menos vivendo aqueles anos que são o auge da carreira de um jogador profissional na NBA, até por questão de idade e de desempenho, a gente fica torcendo para que ele possa entrar nesse grupo aí dos jogadores 100% recuperados, seja onde ele vai continuar agora, né? A gente acredita que, talvez a gente passe mais a fundo agora nesse assunto, a gente acredita que ele não vai continuar nos Warriors, que ele vai assinar com outro time, e aí, inclusive, a lesão dele gera várias implicações com o que vai acontecer daqui para frente. E aí eu não sei se todo mundo já viu, acredito que o pessoal já tenha visto essa altura, a imagem do momento em que o tendão se rompe do Kevin Durant, é uma coisa muito... É uma imagem muito estranha, né? Porque ele apoia o pé no chão, e aí a sensação que você tem é que realmente um elástico se rompe e o músculo fica solto na perna dele, né? E aí, enfim, na hora a gente não teve essa imagem, mas depois que você vê esse tipo de coisa, você sabe que ele não vai voltar e que foi uma lesão muito séria, né? Acho que até a gente pode passar para o nosso próximo tema, né, Marcel? Que vai ser justamente o impacto que essa lesão do Durant vai ter. Já emenda aí. E aí, enfim, pensando aqui no que isso pode causar na liga, né?
A primeira coisa, a gente tem falado, semana passada a gente falou de free agents aqui, e falou que todo ano, geralmente, existe uma primeira peça do dominó que cai, e que aí determina o que acontece com as próximas peças, né? Esse ano, a peça era justamente o Kevin Durant. E aí, com essa lesão dele, quer dizer, é uma lesão, como a gente disse, que num prognóstico otimista, a gente está olhando para uma recuperação de 1 ano. O que acontece? Muitos times ali possivelmente ofereceriam, ou ainda vão oferecer mesmo assim, o máximo para um jogo, para o Kevin Durant, né? Por exemplo, o New York Knicks, acho que o Brooklyn Nets deve tentar, o próprio Warriors, se o Durant não optar, porque agora tem isso também, o Durant tem uma opção de jogador para mais 1 ano com o Warriors, né? Uma opção que agora pode ser boa para ele é justamente optar por esse mais 1 ano com o Warriors, fazer a recuperação com o Warriors e aí só estar na free agency na próxima temporada. Isso é uma possibilidade que eu acredito que agora, que antigamente era absolutamente descartada, mas que agora se abre para ele. Por que o Knicks, por exemplo, um time como o Knicks, ou um time que quer disputar o título na próxima temporada, e nesse caso não estamos falando do Knicks, por que um time ofereceria o máximo agora, nesse momento para ele, para um jogador que possivelmente, pela data que ele se machucou, talvez nem jogue o ano que vem? Eu entendo que você ofereceria um contrato de 4 anos, ele faria a recuperação dele ano que vem, você teria esse cara por mais 3 anos. Mas eu não sei até que ponto, por exemplo, para um time, vamos pensar aí para o Lakers, o LeBron James não pode mais perder 1 ano esperando alguém para jogar com ele. Eu não estou nem falando que o Kevin Durant vai para o Lakers, estou dando um exemplo, né? Por exemplo, olhando a situação do Lakers, o LeBron James já perdeu 1 ano disputando com esse time do Lakers que não foi para lugar nenhum. Você assina um cara como o Durant pelo máximo, você fica com aquele cap pego, você não pode usar ele num jogador que vai te contribuir imediatamente, e aí seria mais 1 ano que o Lakers jogaria para disputar o título no outro só. Então, essa matemática, isso tudo agora está em jogo, né? Quer dizer, o que vai acontecer com o Kevin Durant agora? Gui, eu não tinha me dado conta que ele tinha essa possibilidade de aceitar a player option dele. E se eu fosse o Kevin Durant, talvez eu me sentisse até mal de fazer isso. Não sei se concorda comigo, porque tu ia estar claramente, entre aspas, prejudicando o time dos Warriors, ocupando um cap space que eles poderiam usar com outro jogador e não vão usar. E talvez, tu já deixou bem claro que tu não vai querer assinar com esse time pro futuro. Então talvez ele estivesse se sentindo meio mal de prejudicar os Warriors caso ele aceitasse esse player option. Além disso, vão ter times que vão oferecer o max para ele, independentemente da lesão. Então eu acho que, pensando agora, em tempo real, eu acho que ele não vai aceitar esse player option. Justamente por causa disso. Porque claramente ele já é um vilão nos olhos das pessoas, por causa da saída dele de Oklahoma pro Golden State. Se ele fizer isso, que é praticamente uma sacanagem com os Warriors, que eles não vão poder usar esse cap space e não vão ter o Kevin Durant depois que ele se recuperar. Tu acha que ele faria uma coisa dessas, ou ele pensaria isso, tipo, eu tô queimado com todo mundo mesmo, vou fazer o que é melhor pra mim, pra minha carreira e vou aceitar essa player option? Eu não acho que ele é mal visto pelo Warriors, eu acho que pelo contrário, cara. Você vê a reação de todo mundo. Bob Myers chorou ontem ao falar a respeito disso na hora da coletiva pós-jogo. O Iguodala e o Steph Curry vão até o vestiário com ele na hora que ele se lesiona. Eu realmente acho que esse negócio, esses problemas, entre aspas, dele com o Warriors é muito mais uma coisa que a gente lê através da imprensa do que de fato algo que é real. E não, mas tem outra coisa. Eu não digo nem a imagem dele com os Warriors, digo a imagem dele para os torcedores da NBA é uma imagem meio queimada depois desse abandono do Thunder, vamos dizer assim. Então se ele fizesse uma coisa dessas, de sacanear, entre aspas, o Warriors, aceitando o player option para sair depois, talvez isso ainda piorasse a imagem dele um pouco mais. Da galera falar, pô, esse cara ele já tinha feito uma sacanagem com um time, agora tá fazendo uma sacanagem com o time que acolheu ele, entendeu? Mas se a gente for olhar pelo lado dele também, a gente tá falando de um cara que muito possivelmente voltou antes da hora de uma lesão
e vai perder um ano inteiro do auge físico dele, porque ele voltou antes para ajudar esse time, né? Então eu também acho que isso é um aspecto que tem que ser considerado. Se o torcedor que está de fora não considerar isso, ele está sendo um pouco rígido demais com o KD. Eu acho que ele vai perder basicamente um ano do auge dele, e ele vai perder porque ele voltou antes da hora para tentar ajudar o Warriors nas finais, entendeu? Então, eu acredito, assim, eu estava falando no Twitter hoje cedo com o pessoal, eu acredito que o que vai acontecer é que agora as opções mais prováveis para o Kevin Durant seriam justamente aceitar esse player option do Warriors e fazer a recuperação dele dentro do Warriors e aí depois ir para free agency no outro ano, ou sair não aceitar o player option, não optar, né? E aí eu acredito que o Knicks, por exemplo, não tem muita escolha, eu acredito. Eles se prepararam o tempo todo para buscarem o Kevin Durant, para tentar buscar. Então eu acredito que se o Kevin Durant de fato se tornar um free agent, o Knicks vai oferecer o máximo, mesmo sabendo que o primeiro ano de contrato ele basicamente vai ganhar para fazer a recuperação, entendeu? Mas eu acredito que isso muda muito o cenário para outros times também, porque, por exemplo, saiu umas 2-3 semanas atrás uma notícia de que o Clippers, por exemplo, era um time tão considerado possível para o Kevin Durant como o próprio Knicks. Agora, eu não sei se o Clippers também toparia uma aventura dessa. E agora existe a possibilidade real, que eu acredito que se o Toronto confirmar esse título aí, eu acho que existe a possibilidade real do Kawhi Leonard acabar ficando lá, ainda que seja num contrato um pouco mais curto e tal. E aí o que faz o Clippers? O Clippers tem um time jovem? Tem um núcleo jovem bacana? Tem. É um time que chegou em playoffs, mas basicamente a gente estaria olhando para mais do mesmo ano que vem, a não ser que eles assinem com algum free agent secundário aí, que eu também não vejo eles fazendo, visto que eles acabaram de trocar o Tobias Harris para outro time, né? Justamente no intuito de perseguir esses free agents mais importantes. Então, essa lesão do KD, eu citei o exemplo do Clippers e do Nets um pouco mais para trás, só para mostrar que é mais uma pitada de drama aí nessa off-season que se desenha muito importante para vários times. Só uma coisinha rápida aí que passou essa semana batida, que também é importante, o Dave Griffin, que é o novo manager do New Orleans Pelicans, já está conversando com alguns times sobre uma possível lesão, uma possível troca do Anthony Davis, nosso padrinho, e ele gostaria de, inclusive, ter uma troca já pronta até o final desta semana, segundo informações que circulam por aí. Então, a qualquer momento a gente pode ter essa troca acontecendo aí. É outra coisa que a gente tem que ficar de olho para essa off-season. Então, assim, a gente fica com os nossos destaques das finais. Então, quinta-feira, temos o jogo 6, lá em Oakland. E, se não acabar, domingão, vai ter o jogo 7 em Toronto. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Muita pena mesmo o Durant. Deu a famosa Neymarzada de voltar antes da hora. E que pena que vai perder aí, quiçá um ano, né, da carreira. Mas estamos muito animados aí com esses jogos. Mas não foi só a NBA que teve decisão, né? Como a gente estava falando nos outros episódios, a NBB também teve suas finais. E acabou esse fim de semana com um campeão novo, um campeão até emotivo. Gui? Então, eu sempre estava falando da NBA iniciais e acabei esquecendo hoje. A gente está gravando remotamente e eu sempre lembro, eu olho para o Vavo, eu penso em NBB. Como hoje eu não estava vendo o Vavo, eu acabei esquecendo. O Flamengo foi campeão do NBB, né? O Flamengo já foi campeão várias vezes do NBB, não sei se é o quinto título, não tenho certeza agora. Eles tiveram uma sequência de 4, que acabou 3 anos atrás, e agora, se não me engano, agora é o quinto. Enfim, o Flamengo se sagrou campeão batendo Franca em Franca, né? Quinto jogo da série, último jogo. O Flamengo tinha ganho os 2 jogos no Maracanãzinho, o Franca tinha ganho os 2 jogos no Pedrocão, e aí o Franca tinha a melhor campanha
na temporada e acabou ganhando o direito de ter o último jogo em casa, mas o Flamengo foi lá em Franca e venceu o NBB, venceu o jogo e acabou sendo campeão do NBB. Então, parabéns aí pro Flamengo, novamente campeão do NBB. Enfim, uma excelente campanha, parabéns aí pelo ano. Eu acho que vale a observação do Varejão, que é um cara que na NBA ele tem títulos, ou título depende do critério usado. Ele pode ter 0, 1 ou 2 títulos da NBA. Porque ele tava. Ele era ele foi trocado do Cleveland pro Warriors. Pro Warriors e perdeu para o Cleveland. Mas, teoricamente, ele fez parte do time do Cleveland. E no ano seguinte, ele era do Warriors e foi dispensado no meio do ano. Então é a primeira vez que ele ganha um título estando na quadra jogando. Então, o que pode ser, enfim, terceiro, segundo título dele, enfim. Parabéns para o Anderson Varejão, ele estava super emocionado, circularam aí imagens, vídeos nas redes sociais. Eu, infelizmente, não consegui ver o jogo, porque eu estava num casamento, mas eu vi os melhores lances depois. Parabéns pro Flamengo. Olivinha, MVP das finais, ficou com o prêmio individual. Parabéns, Flamengo. E assim a gente fica com mais um episódio 28 do Big Shot Pod. Então semana que vem a gente volta com o que vai ser o episódio final da temporada 18-19, né? Com o campeão da NBA. Se você quiser nesse inteirinho falar com a gente, @BigShotPod em qualquer rede social, principalmente se você tá no iTunes, dá aquelas 5 estrelinhas, fala ali com a gente, dá aquele comentário. E para preparar para a próxima temporada, a gente está preparando uma porrada de conteúdo legal para off-season. Então, já assina e divide com seus amigos que curtem basquete. Principalmente. É importante deixar claro que a temporada vai acabar, mas a gente não para. Acaba a temporada essa semana, na outra semana já tem draft. Depois vem pra free agency, então assim, a gente não para, a gente continua. A gente não para. Só indivíduos do grupo viajam, vão pro velho continente, não gravarão alguns episódios, mas estaremos aqui. Um só, né, que eu vou faltar. Um só. Tudo bem, estaremos... Teremos convidados, estamos até planejando um Big Shot Meeting, Reunion, pra gente falar com os nossos amigos basqueteiros sobre essa temporada aí. Eu sou o MM Isidoro, então qualquer rede social, @MM Isidoro, se quiser falar comigo. Eu vou dar o serviço hoje todo, então... O Gui, @Gui_Pinheiro, e o Vavo, @Vavo no Instagram e @VavoFresno em qualquer outra rede, principalmente Twitter. Nós hoje... Eu acho que vale... Fale, desculpa. Não, vale citar que hoje, infelizmente, devido à gravação remota, não teremos o nosso tradicional quadro Hinos de Nações Africanas, que volta na semana que vem. Volta na semana que vem, e ontem eu e o Vavo já planejamos um avanço pra esse quadro aí. Fala rapidinho aí a história do cara que acertou da semana passada. Pô, é verdade. Dá parabéns aí pro amigo... Deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui rapidão. Então aqui, queria dar parabéns pro Rafael Santos. Rafael Santos que acertou o hino de Comoros. Por quê? Porque ele tocou flauta transversal. E ele tocou em homenagem a um professor que nasceu lá. Então acho que ele é o único flautista transversal brasileiro que tinha um professor comorense e tocou o hino na sua flauta. E ele ouve a gente. Então tá aí essas coisas maravilhosas no mundo podcast. Parabéns aí, Rafael. Ganhou um abraço de todos nós, meninos. Mandem um abraço pro Rafael, meninos. Um abraço, Rafael. Cara, eu fiquei de cara, porque quando o Vavo falou da onde que era o hino, eu falei, mano, nunca ninguém vai acertar isso. E aí quando a gente foi ver, o cara acertou, tipo, eu não sei, mas foi tipo 6 horas depois que o episódio foi pro ar, foi tipo, muito rápido. É isso aí, foi muito rápido, foi o primeiro comentário, então parabéns. E assim a gente fica com mais um episódio. Esse podcast, hoje a gente não foi gravado no Inova Habitat pelo Raul Leal, mas a gente continua sendo produzido pela Ampere, Família Ampere de Podcasts, com o Boa Noite Internet, que você tem que ouvir, e o Família Feminista, que é o nosso dever cívico como cidadãos humanos, ouvir também. Voltamos semana que vem ao vivo para esse episódio Season Finale 18-19. Então nos vemos lá, meninos. Valeu, até lá. Bravo.